Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao Bloco de Notícias, este que é o teu espaço de comentário político regional, onde debatemos de uma forma livre e direta. Este é o segundo episódio e vamos falar de um tema que está ligado àquilo que falámos a semana passada. Falámos do programa de governo e agora que foi aprovado, passamos então ao orçamento. Ao orçamento, o que sabemos, já inclui várias medidas de oposição. Aliás, foi assim que Miguel Albuquerque tenta garantir que passará da mesma maneira que o programa do governo passou, mas temos já de um lado, do lado liberal, a frase de que este orçamento é muito socialista, o que é para nós muito engraçado, porque acho que o Bloco nunca leu um programa do PSD que achasse minimamente socialista. O que é que temos a dizer, Roberto, sobre este orçamento e todo este argumento de que é muito socialista? Bom, viva todas e todos. Isso são as chalaças do Nuno Morna que ninguém leva a sério. Ele ora diz que o PSD é demasiado socialista, ora diz que o Bloco de Esquerda e o PCP não são socialistas, são comunistas. Às vezes diz que parecemos que a extrema-direita não é a extrema-direita, que é quase socialista. Portanto, até a extrema-direita, Nuno Morna já disse que era socialista. E, portanto, desse ponto de vista, são aquelas chalaças de ator convencido que é bom, que a nós não nos deve interessar muito. Aqui o que acho que é importante dizer é que vai ser discutido um orçamento que é a tradução do programa, a tradução financeira do programa do governo. E por isso, todos aqueles que acharam que este governo regional não merecia um voto de confiança esse que a direita e o PAN deram a Miguel Albuquerque, naturalmente que o orçamento, sendo a tradução financeira daquilo que é o programa que foi aprovado com uma moção de confiança, também não deve ser, do meu ponto de vista, também aprovado. Não deve ser aprovado porque é um programa que é um orçamento. Quem já teve a oportunidade de passar os olhos ainda que na diagonal, não resolve os problemas da habitação. É um programa que não olha para a precariedade em que os jovens e menos jovens estão mergulhados, garantindo sempre e cada vez mais benesses para as grandes empresas, os grandes detentores de grandes fortunas, e não apresentando soluções para o que realmente preocupa a Madeira e os madeirenses, os jovens e os menos jovens madeirenses, a questão da habitação, o problema da habitação, que continua a ser muito grave. E hoje soubemos que um madeirense, através de um estudo que foi publicado, que um madeirense que quisesse comprar a sua habitação tinha que poupar durante 35 anos 40% do seu vencimento para poder garantir a sua habitação. Ora, com vencimentos de 800 euros, com vencimentos de 1000 euros, com vencimentos de 1100 euros, quem é que consegue poupar num mês cerca de 400 euros? Vai passar fome? Vai viver para debaixo da ponte? Não vai ter dinheiro para colocar os seus filhos na escola? Não vai ter dinheiro para pagar os transportes? Enfim, nós estamos cada vez mais atolados numa crise que só atinge aqueles que, como dizia o Miguel Portas, são os de baixo, e que os de cima não sentem essa mesma crise. E desse ponto de vista, continuamos a ter uma governação no Parlamento que não olha para aquilo que são as reais necessidades da população, e continuamos a ter, infelizmente, uma pseudo-oposição que não fala no trabalho e nos trabalhadores, não fala na crise da habitação e não apresenta medidas concretas para as resolver, que não fala, de facto, noutras questões que dizem muito à Madeira e aos madeirenses. Entretém-se com esses fediveres a dizer que o programa é mais liberal ou menos liberal, é mais socialista ou menos socialista. O programa e o orçamento deste governo regional só pode ser um programa liberal. Miguel Albuquerque é um liberal monárquico.
E, portanto, até é mais liberal, é mais à direita do que Nuno Morna, da Iniciativa Liberal. E, desse ponto de vista, Nuno Morna só se pode queixar deste programa e deste orçamento ultrapassar pela direita e ser mais liberal que os liberais. E pelas contas que estavas a dizer que um madeirense normal teria de poupar durante 35 anos. É um estudo que foi hoje, eu não li o estudo, ouvi na rádio uma notícia sobre esse estudo, mas creio que é um estudo sério e que vale a pena lermos com olhos de ler, mas a principal conclusão é que na Madeira, uma pessoa que queira comprar casa, na Madeira e em outras zonas do país, mas na Madeira, que estamos a falar, uma pessoa que queira comprar casa tem que estar 35 anos a poupar 40% do seu vencimento. Ora, isto não é possível. Nem na Madeira, nem em idade nenhuma. Sim, por essas contas, eu com 22 terei a minha casa, a minha primeira casa, por volta da idade da reforma. Mas se pagares quase 50% do que ganhas. Exato, e não tenho direito a gozar a minha vida, nem nada. É trabalhar, viver para trabalhar. Dina, o que é que tens a dizer sobre este orçamento assim tão socialista também? Bem, o Roberto falou sobre o grave problema da habitação. Eu quero destacar duas medidas deste programa de governo. A primeira delas é a esmola que o Presidente do Governo Regional anunciou que vai dar aos madeirenses ao reduzir o IVA mínimo de 5% para 4%. Quando a região tem capacidade financeira, porque tem arrecadado muito mais receita, tem um PIB em 2023 de 6 mil milhões de euros e prepara-se a estimativa que atinge os 7 mil milhões em 2024. Quando a região tem capacidade financeira para reduzir as taxas de IVA até os 30%, mantendo aquelas que foram as taxas antes do período da Troika, o Miguel Albuquerque não o faz, não dá esse sinal às famílias, que era muito importante numa altura em que nós vimos que a Madeira é a região do país onde a taxa de inflação foi a mais alta, onde o custo de vida é o mais alto e onde os salários são os mais baixos. E, portanto, só pode estar a gozar com quem trabalha, com quem vai ao supermercado, a dizer que o IVA dos bens essenciais vai descer um ponto percentual, quando poderia ter feito de forma mais representativa nas outras taxas, nomeadamente a taxa intermédia e a taxa mais alta. Mas poderia também ter feito outra coisa, que era reduzir o IVA da eletricidade. A eletricidade é um bem essencial. A Madeira tem capacidade e tem a competência para reduzir a taxa do IVA aqui que os madeirenses pagam em termos de eletricidade, e não o faz também. Outra que eu queria destacar, outro item no orçamento, é o orçamento para a saúde. O que nós vimos é que o Governo reserva 25% do orçamento da saúde para o setor privado. Portanto, cada vez mais o setor público, que tem graves problemas, está a ser descapitalizado para entregar ao setor privado várias valências. E isso nós não podemos aceitar, até porque o Serviço Público de Saúde garante o acesso garante que toda a gente, que todos os madeirenses, que todas as pessoas que vivem na região autónoma da Madeira têm acesso a um serviço de saúde. Enquanto no setor privado, como sabemos, isso não acontece, mesmo com seguros, que têm aumentado grandemente a subscrição de seguros de saúde, mesmo com os seguros de saúde é preciso ter dinheiro para pagar as consultas. E o que numa região pobre como a nossa, e é preciso dizê-lo, nós temos 30% de pessoas em risco de pobreza e temos uma classe média a desaparecer, com muitas dificuldades financeiras. E, portanto, o acesso à saúde está cada vez mais vedado a quem tem dificuldades económicas. E isso são dois temas que são, do meu ponto de vista, são graves e que naturalmente não fazem deste orçamento um orçamento socialista. Sim, como dizias, os números rondavam 25% do orçamento da saúde é para os privados, quando poderia ser alocado para os meios públicos. Exatamente, e nós estamos a falar de mais de 100 milhões de euros. O orçamento da saúde ronda os 400 milhões de euros, não sei o valor exato, mas é superior a 400 milhões de euros,
25% desse orçamento, um quarto desse orçamento vai para o setor privado, são mais de 100 milhões de euros que são alocados ao negócio da doença, quando nós devíamos estar a privilegiar a saúde, o acesso à saúde dos madeirenses. E já agora, falamos quase a brincar no orçamento socialista, mas o que seria um orçamento socialista? Seria sobretudo um orçamento social. Um orçamento socialista seria sobretudo um orçamento social. Mas no orçamento social tem que haver respostas para a pobreza, para combater as elevadas taxas de pobreza. E neste orçamento, e no programa do governo que discutiram a semana passada, não existem medidas para combater o risco de pobreza, que, como sabemos, na Madeira é dos mais elevados do país, e não existem medidas concretas para garantir às pessoas uma vida digna, uma vida boa, como nós costumamos dizer no Bloco. E desse ponto de vista, este orçamento, como o programa do governo, foi apenas mais uma oportunidade perdida que vai ser aproveitada pela direita, pela extrema-direita e pelo PAN para fazerem apenas um festival em torno daquilo que deveria ser um orçamento social para retirar os madeirenses da pobreza. Eu acho que tocaste num ponto bastante importante aí, que é o que seria um orçamento socialista. A verdade é que, trocando por miúdos, um orçamento socialista, um orçamento social, é um orçamento que prevê verbas para que as pessoas tenham casa. É um orçamento que prevê que as propinas sejam eliminadas para que toda a gente tenha acesso à educação. É isto que, para quem ouve as palavras de Nuno Morna, parece que um orçamento socialista seria um mal que desceria sobre a Madeira, mas a verdade é que não é isso que significaria. O governo tem as prioridades invertidas. Portanto, neste momento o que se verifica é que o Governo Regional dá autênticas borlas fiscais às grandes empresas que operam na Madeira. Nós temos entre os 10 maiores beneficiários de borlas fiscais que o Governo dá, empresas que estão sediadas na Zona Franca. Temos o Grupo Pestana, temos o AFA, temos o Grupo Sousa. Portanto, são estas empresas que têm milhões de euros de borlas fiscais. E esse montante deveria ser, sim, canalizado para desenvolver a nossa economia, naturalmente, mas para ajudar as famílias. Olha, por exemplo, um dos problemas que nós temos é as altas problemáticas. Temos uma população cada vez mais envelhecida. No entanto, quer os dinheiros do PRR, quer a própria prioridade do Governo Regional foi investir na privatização dos lares. E o PRR está a servir, nesse âmbito, também para financiar lares privados, onde as mensalidades chegam aos 1.000 euros mensais. Qual é a família que consegue suportar mensalidades dessa natureza? Portanto, é um engano quando vêm dizer que há mais não sei quantas camas disponíveis para os nossos idosos, porque a maioria das famílias não consegue aceder, não tem capacidade financeira para aceder a usufruir desses espaços. Portanto, vendem-nos gato por lebre. E as prioridades, como disse, estão invertidas. Este é um exemplo, mas poderia dar muitos outros. Se formos então para a área ambiental, muitos outros exemplos. E é isso, portanto, é impensável dizermos que este orçamento é socialista só na cabeça do Nuno Morna, que se calhar queria pôr uma tabuleta na região da Madeira, vende-se. Que já se faz, ao fim e ao cabo. Sim. Não, eu proponho que a gente esquecesse o Nuno Morna, porque ele não é assim tão importante. Exatamente, é verdade. Antes de passarmos só ao próximo tema, gostava de falarmos, porque há vezes que a direita costuma atacar o Bloco, dizer que os nossos programas são demasiado irrealistas ou que iríamos gastar demasiado dinheiro, mas se formos a ver estes milhões que a direita atribui, porque basicamente é isso que fazem, atribuem ao privado, dariam para muitas daqueles que são os desígnios que os madeirenses querem, porque estes 100 milhões, só falando dos 6 milhões da saúde, porque há tantos outros. Estes milhões dariam para as urgências a 24 horas abertas em todas as zonas da ilha, que sejam necessárias. Dava também para a tal tão falada para o ferry. Estes milhões que as pessoas não têm noção que são alocados para o privado, davam para que a Madeira vivesse uma vida boa. Mas estas políticas têm sido seguidas pelo Governo Regional, têm sido exatamente para manter o status quo, para manter
Tudo como está. Tudo como está. Se nós formos ver e retrocedermos algumas semanas esta parte, várias entidades vieram a público dizer: ai Jesus, que se não é aprovado o programa do Governo e o Orçamento, vai ser toda uma desgraça. E uma das entidades, ou algumas das entidades foram, por exemplo, algumas instituições particulares de solidariedade social que trabalham na área da saúde mental, que recebem por cada doente que têm lá e recebem bem. O que é que vieram dizer? Que é preciso aumentar mais. Mas o Governo, por outro lado, sempre recusou construir ou implementar no hospital uma ala de internamento psiquiátrico público. Isto foi dito não por mim, não pela Dina, não por alguém do Bloco de Esquerda, foi dito pelo médico psiquiatra que foi diretor do Serviço de Psiquiatria do Cesarame, que veio dizer e veio reclamar há muito tempo que era necessária a implementação dessa ala psiquiátrica para internamento, para que as pessoas, por um lado, não tivessem que ir para entidades privadas, porque as IPSS são entidades privadas que levam dinheiro do orçamento, e por outro lado, para que houvesse uma resposta pública que satisfizesse as pessoas. E, em terceiro lugar, e não menos importante, para cortar algum daquelas gorduras, não são gorduras. Mas, em conclusão, estes milhões, para quem nos está a ver e quem nos está a ouvir, estes milhões que são dados a privados e aos grandes senhores, são milhões que poderiam ser usados para vocês e para vos beneficiar diretamente a vocês, e em vez disso são dados às grandes empresas para que possam fazer lucro com o dinheiro que é vosso. Passando então ao próximo tema, a proposta e a ideia do Chega de trazer de volta a pesca às selvagens, que nós sabemos que é uma área protegida e uma área reservada. O que é que deve ser feito? Algum tipo de estudo? É algo que está completamente fora da mesa? Não... As selvagens já são reserva desde 1971. Já são reserva natural desde 1971. O que aconteceu há 2 anos, em 2022, foi que o governo regional decidiu, e bem, nós entendemos que foi uma boa medida, considerar e alargar o Parque Natural, não sei se é Parque Natural que se diz, a reserva das selvagens até às 12 mil milhas náuticas, contemplando quer todas as ilhas, quer o espaço marinho. Fê-lo com base em estudos científicos, com base em expedições de especialistas que foram feitas ao longo dos tempos e que davam nota da biodiversidade que ali existia, da grande riqueza que ali existia, que estava intacta e que importava preservar, também numa altura em que os oceanos têm um papel fundamental no equilíbrio natural, todos nós sabemos, e que estão ameaçados, sabemos disso. Há diretrizes da União Europeia para que as reservas marinhas atinjam os 30% até 2030. Portugal tem dado passos pequenos nesse sentido. A Madeira deu um passo muito importante em 2022. E agora o que vimos é que para Miguel Albuquerque, para se manter no governo, custe o que custar, decidiu aceitar a proposta do Chega de voltar a ter pesca naquela área reservada integral. E isso nós consideramos que é inaceitável, é um retrocesso, vai no caminho inverso a tudo aquele percurso que tem sido feito e que está a ser delineado pelas políticas portuguesas, da União Europeia e das alterações, também é importante para fazer face ao problema das alterações climáticas e aos equilíbrios naturais que têm de existir. E, como disse, os oceanos têm um papel muito importante em tudo isto. Há associações que já vieram ao terreno dizer que estão contra essa possibilidade. Certamente nos próximos tempos teremos outras associações e que poderão manifestar sobre essa intenção que o Governo Regional manifestou de aceitar essa proposta do Chega. Roberto, o que é que tens a dizer? Bom, a Dina disse quase tudo, disse praticamente tudo, mas esta proposta surge na sequência da campanha eleitoral, onde quer o Chega, quer até o PSD, andaram a prometer aos pescadores aquilo que é impossível de fazer.
Recordo-me que, numa iniciativa, a extrema-direita, junto dos pescadores, garantiu que iria mover todas as influências para que se pudesse pescar determinadas espécies naquela zona de reserva das selvagens, onde não é permitido pescar. E desse ponto de vista, não é mais do que um ceder àquilo que é um desejo legítimo dos pescadores, mas o problema é que não se resolve dessa maneira. Não se pode ir pescar para dentro de zona protegida. O que tem que ser feito é, quando os pescadores não tiverem condições de ir para a pesca e tiverem que ficar em terra, é preciso que o Governo Regional avance com um complemento salarial para que, de alguma forma, sejam ressarcidos daquilo que é o prejuízo quando não podem ir à pesca. Claro que isso é mais difícil de fazer, porque é preciso mais dinheiro. É mais fácil dizer, nós vamos apresentar uma proposta para que possam pescar nas selvagens, mas isso nunca vai ser aprovado e isso nunca vai passar do papel. É mais fácil fazer esta demagogia do que garantir portanto, um complemento salarial aos pescadores quando não podem ir para o mar pescar porque não é permitido. Eu defendo uma coisa, acho que a nível das pescas, nós devíamos exigir, o país, não só Portugal, devia exigir à União Europeia uma compensação que fosse atribuída aos pescadores, que saísse do orçamento da União Europeia, uma medida que ressarcisse os pescadores pelo facto de não poderem pescar em determinadas alturas do ano. Todos nós sabemos que com a história das quotas também é variável, tem a ver com a quantidade de peixe que existe em determinadas espécies, é variável. E acho que a União Europeia devia ser criado um fundo para compensar os pescadores quando não podem pescar. Portugal devia fazer pressão para isso. Isso, por exemplo, nós temos isso no facto os países, em termos ambientais, os países ricos dão compensações aos países mais pobres pelas emissões de carbono. Eu não quero errar, mas acho que já existem apoios europeus que permitiriam ao Governo Regional que criasse um fundo de compensação salarial para essas pessoas. Já existiu aqui há 2 décadas, provavelmente, ou década e meia, um fundo de compensação salarial para os pescadores de outras espécies. E o Governo Regional criou esse fundo de compensação salarial recorrendo ou socorrendo-se de apoios europeus. Não sei se neste momento as coisas mudaram, mas se não mudaram, isto é perfeitamente possível, até porque já foi feito. Sim, que é preciso explicar que quando o Bloco se demonstra contra a pesca nas selvagens, não se trata de estar contra os pescadores e contra obviamente o ganha-pão dos pescadores. Porque, pronto, há pessoas que, obviamente, sabemos que muitas delas estão ligadas à extrema-direita, que dizem que é uma vergonha da parte do Bloco ou de outros partidos que o façam, que estão a tirar o pão da boca dos pescadores, que não é verdade. Sim, não é a pesca nas selvagens que irá resolver o problema que os pescadores enfrentam. Não é a pesca na selvagem. E além disso, convém recordar que existiram fundos para a renovação da frota, agora não existem, mas existiram fundos para a renovação da frota pesqueira, e as opções do Governo Regional da Madeira foi abater embarcações e não apoiar nas renovações da frota pesqueira. Portanto, não venham agora dizer que não têm culpa de nada, não podem fazer nada, quando tiveram a faca e o queijo na mão para o poder fazer. Exato. Passando então agora para o terceiro tema, vamos falar sobre o Centro Internacional de Negócios. Aquilo que aconteceu foi uma condenação pelo Tribunal Europeu devido ao uso de fundos, penso que sejam fundos. Dina, como é que podes explicar isto um pouco melhor? Não é a primeira. A Zona Franca teve um regime 3, o terceiro regime, em que várias empresas estaram sediadas no Centro Internacional de Negócios, ao abrigo desse regime 3. Muitas delas tiveram apoios no sentido de terem redução da taxa de IVA
como sabemos, é de 5%, mas não trouxeram contrapartidas, que foi a criação de emprego para desenvolvimento da região, e essa era uma das contrapartidas que era exigida. A União Europeia disputou um processo contra Portugal e contra essas empresas para que Portugal se fosse ressarcido desses valores que não tinham sido cobrados. Ao fim e ao cabo, deviam ter pago o IRC normal, as taxas de IRC normal, e só pagaram 5%. Portugal recorreu da sentença ou da decisão da União Europeia. A região autónoma da Madeira recorreu da decisão da União Europeia. Várias das empresas que foram as empresas que estavam também as empresas também recorreram dessa decisão, e o que o Tribunal Europeu vem dizer é que a União Europeia tinha razão. Portanto, essas empresas foram indevidamente apoiadas com a redução do IVA. E há aqui duas situações. Primeiro, o Governo Regional foi incompetente, porque é o Governo Regional que atribui as licenças e faz a fiscalização e vê se as empresas cumprem os critérios ou não. Portanto, foi incompetente. E agora é incompetente porque quis lavar a cara com um processo contra a União Europeia e perdeu. Portanto, foi o máximo da sua incompetência. E agora o que pode acontecer é essas empresas, como já também veio a público, muitas delas estão insolventes, ou seja, a Madeira, os madeirenses nunca irão, ou com muita dificuldade, irão ser ressarcidos desses valores que deviam ter sido cobrados em impostos e que não foram. A verdade é que aqueles tais postos de empregos que são ditos que são criados na Zona Franca da Madeira, pois não se materializam em empregos para os madeirenses, não é, Roberto? Essa tem sido uma batalha do Bloco de Esquerda. Essa tem sido uma batalha do Bloco de Esquerda durante muitos anos. Naturalmente que existem postos de trabalho associados ao Centro Internacional de Negócios. Nós sabemos que existem. Agora, não são em número suficiente que quem criou o Centro Internacional de Negócios dizia que iriam ser. Mas é importante que a gente perceba que durante muitos anos, durante o terceiro regime, a taxa de IRC era 0%. Só que o quarto regime é que passou a ser 5%. E quando passou de 0% para 5%, muitas empresas que estavam aqui sediadas fugiram para outros paraísos fiscais. Só ficaram cá algumas, e outras vieram para cá, que ainda assim 5% era menos do que noutras, do que é fora do Centro Internacional de Negócios. Mas aqui a verdade é, como disse a Dina, é que as empresas beneficiaram dessa redução de impostos de uma forma ilegal, considera a União Europeia. E desse ponto de vista, Portugal, e se calhar, em última instância, os portugueses e também os madeirenses, é que vão ter que pagar essa questão, uma vez que, como muito bem disse a Dina, já houve empresas que fecharam, já houve empresas que se deslocalizaram e é difícil obrigá-las a pagar e a ressarcir a região e o Estado daquilo que têm que ressarcir, e não nos admiremos que isto não seja mais um calote de Alberto João Jardim e Miguel Albuquerque, que os madeirenses, em particular, e os portugueses em geral, não tenham que vir a pagar porque as empresas não o vão fazer. Mais uma vez, Miguel Albuquerque e Alberto João Jardim deixaram milhões para pagar, para os madeirenses pagarem. Antes de passarmos então ao fim, temos agora o nosso momento de sugestões. Roberto, tens alguma sugestão? Sim, uma muito rápida. Vai ocorrer a 12 e 13 de julho e a 19 e 20 de julho a 10ª edição do Summer Opening, que traz vários artistas consagrados à Madeira. Vêm os da Weasel, é a primeira vez em 15 anos que os da Weasel tocam na Madeira, e é de facto de saudar esta banda icónica. E vem o Sérgio Godinho também cá à Madeira. Claro que os bilhetes já não são baratos e nem sei se estão disponíveis, mas é uma sugestão que fica aqui numa edição do Summer Opening, onde vamos ter, entre muitos outros artistas, cantores, a Maia Blandi e o Nuno Lopes, que são agora dos disc jockeys. O Nuno Lopes
que é um realizador e ator de cinema português, que começou a sua carreira no humor com o Hermano José. Então, se alguém quiser saber onde encontrar o Roberto no verão, é capaz de conseguir encontrá-lo ou a ver pela televisão, porque também passa pela televisão, ou no Parque de Santa Catarina a ouvir. E tu, Bem, Dina? eu queria... Também vais para a música? Não. Eu vou-me manter no teatro. Descentralizar, sair do Funchal. Acho que é importante também o teatro que se faz na Calheta, que tem tido alguma dinâmica nessa área. Queria destacar o trabalho que é feito pela Oficina de Teatro da Calheta, que normalmente apresenta as suas peças no Mudas. Nós, durante a campanha, tivemos defendemos que, durante a campanha para as regionais, defendemos que, por exemplo, os recintos regionais onde se fazem cultura poderiam ser gratuitos para as companhias que apresentam os seus espetáculos nesses auditórios. Era uma forma de ajudar os agentes locais. E, portanto, eu queria destacar no próximo sábado, dia 13 de julho, às 8h30 da noite, a Oficina de Teatro da Calheta vai apresentar os exercícios finais do ano letivo. É uma oficina que trabalha com locais, dinamiza a atividade do teatro na Calheta, e acho que é importante destacar isso, destacar a nossa cultura, aquilo que é feito cá, e convido todos os madeirenses. A entrada é livre, portanto convido todos a ir no sábado à Calheta, Até às porque mudas. a arte não se faz só no Funchal. Exatamente. Prontos, foi este então mais um episódio do Bloco de Notícias. Lembrem-se que a política é feita de todos e para todos, e cabe a nós, se assim quisermos, fazer da Madeira o melhor sítio para viver. Obrigado, Dina, obrigado, Roberto. Vemo-nos na próxima, que certamente vai haver mais. Bem, estava difícil alguns mas estava difícil. Eu queria me lembrar da palavra. Tinha a palavra debaixo da língua. Qual era a palavra? Ainda não sei. Vais ter que fazer uns cortes, pá!